Olá, muito bem-vindo aqui para mais um vídeo do quadro Direto ao Ponto. Eu sou o Gixson de Oliveira, aqui da Rebordados, e nesse vídeo a gente trata para os nossos alunos lá do curso Wilcom Experience alguns tratamentos, alguns parâmetros técnicos para melhorar a qualidade de programação de bordados deles. E no vídeo de hoje eu vou responder a dúvida do Paulo, que é um aluno nosso, que diz para mim o seguinte: Gixson, quando eu devo usar espaçamento automático e quando eu devo usar espaçamento em milímetros no que se refere ao ponto cheio? Então eu vou mostrar para você, Paulo, como eu considero isso aqui, tá? O porquê, quais as diferenças entre um e outro. É um dado bastante técnico, então não é uma aula que a gente vai ver grandes evoluções, mas sim, ela faz toda a diferença na hora de você editar as suas programações de bordados aí no Wilcom, tá? No Wilcom Embroidery Studio. Então, para isso, para a aula de hoje, eu trouxe aqui uma bicicleta que ela tem bastante uso de objetos em ponto cheio, que vai ser usado para eu te explicar aqui esse tema, tá? Então eu vou colocar essa bicicleta só para redesenhar, para você ver a estrutura do desenho, como foi feito e aonde é aplicado o ponto cheio, e na sequência a gente segue entendendo quais as diferenças e com relação à densidade do ponto, quando usar ponto cheio, no caso de espaçamento automático e no caso de densidade em milímetros, tá? Beleza, vamos colocar aqui Shift R, vamos colocar aqui para rodar, vou deixar rápido assim mesmo, para não demorar, para ir bem rapidinho ali mostrar pra gente como essa bicicleta foi feita. Já vi que tem ponto cheio ali na rodinha, outro ponto cheio fazendo acabamento em preto ali em volta da parte verde, beleza. Fez a parte da correntinha ali com enchimento de motivo, provavelmente. Fez o cestinho em tatame com ferramenta carimbo. Fez ali o paralama justamente com a proteção da corrente, e o quadro, o cilim todo em ponto cheio. Isso vai ser legal para a gente trabalhar para essa aula aqui. E depois ele faz com o ponto pé de flor, se eu não me engano. Vou dar uma olhada aqui para ver qual ponto é esse, se é o corrido triplo ou se é o pé de flor. Eu acho que é o pé de flor, não olhei antes. Agora faz ali as folhinhas em tatame, também com uma ferramenta carimbo aplicada. Faz algumas partes ali das pétalas das flores em tatame e os miolinhos, assim como o cilim, também em ponto cheio. Então vamos lá, deixa eu ver só de curiosidade aqui qual ponto está sendo utilizado. É o pesponto, que é o mesmo pé de flor, se eu não me engano, das versões anteriores, tá? Porque aqui não tem o pé de flor mais, que é um ponto que existia nas versões anteriores. Nessa versão aqui mudaram o nome de alguns pontos, tá? Então, se eu não me engano, o ponto haste talvez seja o pé de flor das versões anteriores. Não tenho certeza. Se você sabe, coloca aí nos comentários, tá? Mas eu acho que é isso. Ponto haste nessa versão 4.5 do Wilcom é o antigo ponto pé de flor das versões anteriores. Mas isso não é relevante para a aula, só vim aqui de curioso mesmo para poder matar essa dúvida aqui, qual o tipo de ponto está sendo utilizado. E eu percebi aqui que é o ponto pesponto, ou seja, não é o corrido triplo e não é o corrido simples, tá? Mas isso de fato não é relevante porque a gente quer tratar nessa aula aqui, né? O que eu quero tratar é sobre a densidade dos objetos em ponto cheio. Como o Paulo perguntou, como utilizar, né? Quando utilizar espaçamento automático e quando utilizar densidade em milímetros, densidade rígida, vamos dizer assim, tá? Então, para isso, a gente já fez um estudo aqui, conhecemos aqui então como está a estrutura do desenho, vimos aonde foram aplicados os pontos cheios, tá? E agora eu vou usar um recurso aqui justamente para selecionar. Eu vou pedir ao Wilcom que traga para mim selecionados e impressos apenas os objetos em ponto cheio que a gente tem nesse arquivo, tá? Para isso, tem várias formas, né? Eu poderia, por exemplo, selecionar assim, ó, na mão, segurando a tecla Ctrl no teclado e clicando em todos os objetos que, por sua vez, foram aplicados o ponto cheio, para a gente estar exibindo apenas eles. Essa é uma das formas, só que é mais difícil, tá? A forma mais fácil que eu recomendo nesse caso é você vir aqui em editar, selecionar por tipo de ponto, clica, ele vai abrir essa janelinha perguntando qual ou quais tipos de pontos que você quer selecionar. E aí você pode vir aqui em ponto cheio, como nesse caso eu quero exibir apenas os objetos que estão aplicado ponto cheio nesse desenho, eu vou clicar só em ponto cheio. Se você quiser selecionar mais de um tipo de ponto, bastaria você clicar no segundo, tá vendo? Ó, segura o Ctrl e clica no segundo ou terceiro tipo de ponto. Mas no nosso caso aqui, para essa aula, eu quero selecionar somente todos os objetos que estão com o tipo de ponto cheio aplicado nos objetos, tá? Cliquei aqui no ponto cheio, cliquei em OK, e aí aqui eu vou dar um localizar, ó, só para ele te mostrar quais os objetos que foram selecionados, ou seja, apenas os objetos que foram selecionados. E aí você pode fazer o seguinte, no teclado, se você apertar Shift S,
é uma tecla de atalho, é um comando para ele exibir apenas os objetos que estão selecionados e os demais objetos ele não vai excluir, ele vai simplesmente tirar a visualização, ou seja, ele vai deixar escondido esses objetos, mas eles continuam a existir, como você pode estar vendo aqui, ó, esse objeto, por exemplo, ele foi utilizado o tatame, não estava na seleção, logo ele não foi exibido, ele está oculto, tanto é que você tem essa gradezinha mostrando que esse objeto ele está oculto na tela. Se eu clicar com o botão direito e mandar mostrar, que é o desocultar, ele vai voltar a mostrar o objeto aqui na tela para mim, tá vendo ali, ó? Então eu vou deixar o oculto aqui, né? Ocultar os objetos e vou deixar apenas os objetos em ponto cheio para a gente fazer esse estudo, tá? Eu vou dar um Ctrl A, Paulo, só para a gente visualizar. No caso desse desenho aqui em especial, a gente está com todos os objetos em ponto cheio com uma aplicação de espaçamento, tá? Não é espaçamento automático. Ele está com uma aplicação de um espaçamento de 0,45 milímetros para todos os objetos. Isso quer dizer que, quando você tem todos os objetos aplicando uma densidade de ponto cheio rígida ou fixa, queira você chamar como desejar, que é no caso 0,45, ou que fosse outro parâmetro, que fosse 0,38. Lembrando que quanto menor esse valor aqui, maior a densidade. Por exemplo, eu estou em 0,45. O desenho está com 17.379 pontos. Se eu colocar 0,30, ele vai ficar bastante denso, ou seja, eu vou diminuir o espaço entre os pontos, aumentando a carga de pontos do desenho. Vai fazer com que ele fique mais carregado, mais fechado os pontos uns entre os outros, né? Um entre o outro. É isso aí, você entendeu. 0,30 milímetros. Então eu vou dar Enter e você observa que a quantidade de pontos lá embaixo, 17.379, ele foi para 20.976, ou seja, aumentou radicalmente a quantidade de pontos. Por quê? Quando eu diminuo o espaçamento, diminuo o espaço entre os objetos, automaticamente o desenho passa a ter mais pontos para poder compensar, né? Compensar não, para ter a quantidade de pontos que você definiu, tá? 0,30 é um valor onde a gente tem mais pontos no desenho, né? Eu coloquei mais pontos nele, uma carga de pontos cujo espaço entre os pontos, espaçamento entre eles é de 0,30 milímetros. Ah, Gilson, como é que eu faço para entender isso melhor, mais de perto? Exatamente isso aqui, eu vou pegar só esse trechinho aqui, ó, do pedal. Tá vendo aqui, ó? O espaço entre ponto é exatamente a distância desse ponto até esse ponto aqui. Tanto é que se eu medir, deixa eu pegar uma área que está reta, tá? Não, eu vou pegar essa aqui mesmo, tá? M. Vou apertar o M e vou clicar entre os dois pontos. Tá vendo? Eu estou medindo. Olha só a distância que eu tenho entre os dois pontos. Ou seja, o espaço entre os dois pontos é de 0,30 milímetros. E esse espaço de 0,30, o que é? Exatamente esse espaço aqui, tá? É claro que eu sei que eu ainda não respondi a sua pergunta. Aqui eu estou fazendo uma explicação um pouco mais simples, a princípio, para quem está nos acompanhando nesse vídeo conseguir pegar o raciocínio lá na frente, tá? Então aqui eu estou sendo um pouco mais básico primeiro. Então a distância entre os pontos, né, exatamente se dá através desse parâmetro aqui. Então quando eu coloco 0,30 milímetros, eu estou dizendo para o Wilcon que eu quero que o espaço entre os pontos, ou seja, a densidade desses pontos, tem uma distância, né, de 0,30 milímetros. E mesma coisa quando eu faço um valor ao contrário, quando eu aumento esse espaço. Quando eu coloco valores maiores, 0,80, eu estou aliviando a carga de pontos dos objetos, ou seja, fazendo com que os objetos tenham os pontos, menor quantidade de pontos sendo aplicada, ou seja, ele tem mais espaço entre os objetos, tá? E aqui, por mais que a gente está falando de uma fração de milímetro, né, 0,8 significa 0,8 de 1 milímetro, 0,3 de 1 milímetro, tá? Então a gente tem 1 milímetro, que é 1 milímetro, que você já conhece na régua lá, e tem essa fração, 0,3, 0,8 milímetros é o espaço, então uma fração de 1 milímetro. Então quando eu diminuo, eu tenho um bordado mais denso. Quando eu aumento esse valor, eu tenho um bordado com os pontos mais espaçados, logo eu tenho menos densidade de ponto ali na aplicação do objeto. Beleza? Então eu precisei dar essa explicação geral aqui para a pessoa que não está entendendo ainda conseguir chegar até aqui junto com a gente. Beleza? Ó, 0,80, ele aumentou o espaço radicalmente entre os pontos ali. E como eu já ia dizendo, mesmo que a gente está falando de fração de milímetros, isso significa muito, tá, na propriedade de um objeto. Então, mas 1 milímetro quase não é nada, é praticamente a espessura da agulha. Só que na configuração de densidade de ponto, isso representa muita coisa, quando muito, e pouca coisa quando pouco. Então, quando você coloca a densidade de 0,30 para 0,80, não dá uma variação de 1 milímetro, mas para significar aqui no bordado representa muita coisa, tá? Ele dá tanto é que olha o espaçamento como ficou, tá?
Então, beleza. Dito tudo isso, vamos continuar aqui agora para a dúvida do Paulo, que consiste no seguinte: o Paulo perguntou qual a diferença entre usar espaçamento fixo, que é esse aqui, né? No caso aqui eu estou com a bicicleta toda em 0.30, eu vou selecionar tudo e vou voltar para o que era 0.45 e vou seguir com o estudo a partir desse cara, tá? Então todos os objetos aqui estão com uma densidade fixa ou rígida, né, como eu também uso para falar, de um espaçamento de 0.45, ou seja, se você pegar cada um desses objetos e medir a distância entre cada um desses pontinhos, a gente vai encontrar esse valor de 0.45 milímetros de espaçamento, porque foi o que a gente disse para o Wilcon fazer. Olha, me dá um espaçamento entre todos os objetos, entre pontos, de 0.45 milímetros. Só que eu também tenho um outro parâmetro, tá? Que aí agora a gente entra na dúvida do Paulo, tá, Paulo? Que é o espaçamento automático, que é esse cara aqui, né? Ah, realmente, Dixon, porque eu também tenho como selecionar todos os objetos e colocar aqui 80%, 90%, mas eu aplico 80%, faço o teste na máquina, vejo que fica bom, beleza, e passou batido. Ah, quando eu vejo que está denso demais, eu coloco 90%, 100%, e 120, 150, e ele faz exatamente a mesma coisa do valor de cima. Então, qual é a diferença? Quando usar um, quando usar outro? Vamos lá, agora a gente vai realmente entrar nessa dúvida aí que o Paulo levantou, que inclusive é uma dúvida muito pertinente, tá, Paulo? Parabéns aí pela questão, gostei da sua colocação, foi bom trazer esse conteúdo aqui porque vai esclarecer a dúvida da maioria das pessoas que tem aí com relação, usa o Wilcon, eu coloco espaçamento automático, né? Mas nem sabe por que está colocando e aonde que isso vai fazer diferença. Gixon, então qual que você prefere utilizar? O espaçamento automático ou espaçamento em milímetros, tá? Voltando à questão ali do Paulo. Bom, eu sinceramente gosto de utilizar o de cima, que é o espaçamento em milímetros. Por quê? Primeiro, o de baixo, ele realmente não vai te dar garantia de qual a densidade, tá, que a máquina vai usar, que o Wilcon vai configurar em cada objeto para você bordar. Porque o espaçamento, como o nome já diz, é um espaçamento automático. Tá? Eu vou entrar em mais detalhes sobre essa questão de espaçamento automático, porque existem algumas configurações que podem ser alteradas, ou mesmo que você não vá alterar, para você tomar conhecimento como é a aplicação desse espaçamento automático, tá? Eu prefiro utilizar de cima, mas já vou te adiantar que é o seguinte: qual é a desvantagem de utilizar o parâmetro fixo em cima? Então, quando eu coloco aqui 0.45, significa que eu estou dizendo para o Wilcon que todos os objetos que eu selecionei que estão em ponto cheio, eu quero que ele coloque um espaçamento de 0.45. É claro que eu faço isso sabendo qual o resultado que vai dar, porque normalmente, no mínimo, eu já tenha feito alguns testes na máquina com essa propriedade, com essa densidade, com ponto suporte, com agulha, eu já sei exatamente o que vai rodar na máquina de bordar, já fiz testes antes, então eu já aprendi qual o comportamento da densidade que eu estou aplicando, colocando o valor de 0.45 nos objetos que serão bordados. Beleza? Então, se você ainda não tem absoluta, vamos dizer assim, certeza nenhuma de qual a densidade que é a mais adequada para você, no caso do espaçamento fixo, é importante você fazer alguns testes. Criou um bordado, pega todos os objetos, aplica a densidade 0.35, borda. Aí depois muda para 0.40, borda. Muda para a densidade para 0.45, 0.50, 0.80. Faça testes para você entender qual vai ser a aplicação da densidade de valor fixo na prática, lá na máquina de bordar, para você conhecer o espaçamento dos pontos. Faça um catálogo, inclusive, se você quiser, justamente para te dar esse espaçamento aqui, vai me dar essa textura, vai me dar esse efeito, essa cobertura. Esse outro espaçamento aqui vai me dar essa outra cobertura. Não repara a luvinha, não, porque aqui em Santa Catarina tá frio com força, tá? Tá terrível para mim. Eu que sou do Sudeste, lá do Espírito Santo, minha terra natal, lá tá quente sempre. Então aqui eu não estou acostumado, estou usando luvinha. Mas beleza, vamos lá. Aí aqui, então vamos voltar aqui à explicação. 0.45 então é o parâmetro que nessa ocasião eu coloquei para todos os objetos. Então eu sei que todos os objetos serão bordados com exatamente esse mesmo espaço entre os pontos, 0.45 milímetros, é um valor fixo, tá? Gixon, então se eu diminuir o tamanho do bordado, né, para para 130 milímetros, que no caso seria 13 centímetros de largura, o que vai acontecer com a densidade? Absolutamente nada. Por quê? Eu não disse para o Wilcon que eu quero um espaçamento, uma densidade de 0.45 milímetros, então isso é fixo. Esse parâmetro aqui em cima ele é fixo, ele é rígido. Então ele não muda à medida que você altera o tamanho do bordado. Se eu pegar, por exemplo, é claro que eu estou fazendo a alteração aqui, tá, gente?
eu estou lembrando que tem objetos aqui que estão ocultos. Tanto é que se eu der um Shift S, ele vai deslocar o desenho ali. Isso aqui eu fiz errado justamente para você ver. Dei um Ctrl Z aqui para voltar. O certo seria aumentar ou diminuir o desenho com todos os objetos sendo expostos na tela, tá? Mas como eu quero fazer a edição olhando só para os objetos em ponto cheio, para você entender, é que eu fiz essa alteração aqui com apenas esses objetos, tá? Beleza, voltando aqui. Então, 0.45 é o espaçamento entre os pontos, independente do tamanho da alteração que você venha fazer no tamanho do bordado. Se você aumentar o tamanho do bordado, aquela hora eu diminuí, né? Botei 13. Agora eu vou colocar 180, que é igual a 18. Olha, o bordado, obviamente, vai aumentar a quantidade de pontos? Vai aumentar, porque você está aumentando a quantidade de pontos do desenho por causa do tamanho, né? Então, vai sim aumentar a quantidade de pontos. Mas a densidade é exatamente a mesma, porque eu coloquei um valor fixo de 0.45 milímetros. E nesse caso, independente de você aumentar o desenho ou diminuir, vai ser aplicada a densidade de 0.45 milímetros. Beleza? Então, isso aí está dito. Essa parte de espaçamento fixo aqui é assim que funciona. Você, independente de aumentar ou diminuir. Isso é a desvantagem, tá? Eu, particularmente falando, gosto de utilizar esse parâmetro aqui porque eu sei exatamente, eu quero esse objeto aqui, então eu vou utilizar um valor, vou usar 0.60, tá? Esses objetos menorzinhos aqui, eu vou usar um valor diferente, eu vou usar 0.70, por exemplo, de espaçamento nesses objetos, para ficar mais levinhos. Nesse objeto pequenininho, mesma coisa, vou colocar valores maiores aqui, justamente para ele ficar mais espaçado. Objetos mais largos, a tendência é que você aumente a densidade, justamente para justificar a distância entre os pontos A e B da coluna do objeto. Então, aqui nesse caso, colocaria, por exemplo, 0.38. E aí eu vou configurando a aplicação dos pontos, a densidade dos pontos do objeto, de acordo com a necessidade de tamanho, espessura de cada objeto e tal. Então, particularmente, eu gosto de trabalhar com esse parâmetro aqui de cima, sim, tá? Mas qual é o problema? Qual é a desvantagem dele? É que, quando você tiver alterado todas essas propriedades que eu falei, colocado objetos estreitinhos com espaçamento maior, objetos mais largos com espaçamento menor, e depois que você fez todas essas alterações, qual o problema de usar esse cara aqui? Quando eu aumentar o tamanho, ele não vai mudar nada, tá? Não vai mudar nada. Se você aumentar o tamanho do bordado, ele vai continuar com a aplicação que você colocou aqui. Aquilo que é 0.30 vai continuar, os objetos que você colocou 0.40 vai continuar. E qual é o problema disso? Quando você diminuir muito o tamanho do bordado, às vezes a densidade que você colocou para um bordado de um determinado tamanho, às vezes 0.38, é adequado para um bordado grande. Só que para um objeto muito pequenininho, caso você venha diminuir o tamanho do objeto, do bordado, os objetos ficarão menores. E aí um objeto muito pequenininho com 0.35 milímetros é uma densidade muito alta para esse objeto, por ele estar com o tamanho reduzido, tá? Então esse é o único problema de você usar esse parâmetro aqui de cima, tá? Eu gosto de muito usar ele, mas toda vez que eu altero o tamanho do bordado, eu tenho que reconsiderar o espaçamento de cada um dos objetos, seguindo essa lógica de quanto menor o objeto, maior é o espaçamento, quanto maior o objeto, menor a densidade dos pontos, ou seja, maior é a carga de pontos naquele objeto ali, tá? Então, não sei se eu falei na ordem certa, tá? Mas quanto menor é o objeto, maior é o espaçamento, tá? Os objetos, quando pequenos, tem que ter um espaçamento maior para a máquina não embuchar o ponto ali, tá? E objetos mais largos, que é o caso aqui do ponto cheio, por exemplo, você coloca valores de densidade menores para o bordado ficar com uma densidade um pouco maior, para poder não se desfazer com facilidade o bordado ali na hora de levar a peça para a lavanderia, por exemplo, tá? Agora acho que se eu tinha falado errado, me desculpe, mas agora eu corrigi. Vamos lá. E, Dixon, e o de baixo, então, que é o espaçamento automático? Já o espaçamento automático, ele define automaticamente a densidade dos pontos baseado em uma tabela que o Wilcon utiliza, tá? Que tabela é essa, Dixon? Eu vou dar um Ctrl A aqui, ó. Na verdade, nem precisaria dar Ctrl A, tá? Só para você entender, eu dei Ctrl A só para selecionar aqui e colocar 100%. Como já está, eu vou clicar aqui nesse parâmetrozinho, configurações. E aqui dentro tem uma regrinha, tá vendo? Uma tabelinha aqui, olha. Objetos que ele usa uma distância de comprimento de ponto em milímetros, tá? Olha aqui, ó, ponto milímetros. O comprimento de 0.10, ele vai usar um espaçamento de 0.54. Esse 0.54 é o mesmo milímetro que a gente usou aqui em cima. Tá? A diferença é que aqui em cima ele aplica igual para todos os objetos que você definir, independente de aumentar o objeto ou diminuir o tamanho do objeto, ele mantém fixo.
Já o espaçamento automático, ele varia, tá? Se você colocar 100%, vai ser 100% do que está nessa tabela. Se você colocar 90%, ele vai calcular quanto que é 90%, no caso desses objetos nessa distância aqui de pontos. Só para você entender, essa distância de 0,10 é o deslocamento, tá? Entre o ponto A até o ponto B do ponto, tá? Então aqui é o A, aqui é o B. Então ele calcula essa distância aqui. Deixa eu fechar e aproximar aqui para você entender. Tá vendo aqui, ó? Ponto A ao ponto B. Essa é a distância para ser definida dentro desse parâmetro aqui. Então, se essa distância daqui, do ponto A até o ponto B, for maior que 0,10 até 0,50, ele vai usar 0,54 milímetros de espaçamento, tá? Então, é só você observar isso aqui, ó, essa coluna que vai ser aplicada. Então, por exemplo, para objetos igual a 8, né, milímetros de comprimento, ou seja, a distância de deslocamento do objeto. Quer ver? Vamos pegar um objeto aqui que faça isso fazer sentido. Peraí. Vou pegar esse objeto aqui, por exemplo. Ó. Esse aqui, ó, ele tem quase isso, tá vendo? 7,39. Esse objeto aqui, ó, esse objeto está selecionado rosinho aqui, vamos voltar lá, ele tem um pouco mais de 7. Então, olha, tá vendo aqui, ó, 0,34. Se eu disser para ele que eu quero o seguinte, tá? Espaçamento automático, tá vendo? Se eu for aqui e mudar, e eu disser para ele que eu quero que esse espaçamento, tá? Quando objetos acima de 7 milímetros, né, igual a 7 milímetros, não tem o 0,34 de densidade, e sim 0,20, e der ok, você vai perceber que essa área aqui vai aumentar a quantidade de pontos. Quer ver? Dá uma olhada. Ó, tá vendo? Essa área aqui aumentou significativamente a quantidade de pontos desse objeto. Por quê? Ele tem que fazer cumprir o que você definiu aqui embaixo. Era 0,34, agora eu disse para o Will o seguinte, olha, não, os objetos que tiverem um deslocamento, né, um comprimento entre o ponto A e o ponto B, né, do ponto cheio, eu quero que em vez de ter 0,34 milímetros de densidade, eu quero que tenha 0,20. Foi isso que ele fez. Esse objeto não tem esse valor? Então ele colocou 0,20 de densidade. Tanto é, olha, que aqui embaixo, tá vendo que o espaçamento ficou um pouco diferente, ó. Tá vendo? Aqui não vai dar para ver no TrueView, né? Mas aqui dá para ver, ó. Aqui está uma carga de pontos, a densidade até aqui está uma, daqui para baixo já está outra, tá vendo? Mas está outra por quê? Porque nessa distância aqui, ó, nessa parte do objeto aqui embaixo, eu vou apertar o M aqui para a gente medir, ó, M, eu vou medir. Tá vendo? Não tem, ó, tem 5 pontos qualquer coisa. Então, para 5, quando a distância é de 5, vamos voltar lá. O que ele aplica? Ele aplica 0,37. Então, ele tem um parâmetro de densidade de 0,20 nessa área aqui, e aqui, como o objeto ele é mais estreito, o deslocamento entre o ponto A e o ponto B do ponto cheio é menor do que 5, ele aplica o parâmetro, né? Aliás, é menor que 7, ele aplica o parâmetro de 5, tá? De 5 milímetros de comprimento, ele aplica qual densidade? 0,37. Ah, Gixon, nossa, quanto número, quanta tabela, que loucura e tal. Ó, então vamos lá, vamos desfazer aqui, vou dar um Ctrl Z para refrescar a memória, tá? Vamos lá, Ctrl A, selecionei todos os objetos. Quero entender quais os parâmetros que ele está aplicando no meu bordado. É isso aqui, tá? Você não precisa mudar igual eu fiz aqui esses parâmetros, né? Porque se é automático, vai bastar você alterar a porcentagem. Então, quando você altera para 80%, ele pega dessa tabelinha aqui e aplica 80%. Por exemplo, objetos muito estreitinhos, o que ele vai fazer? Vai pegar 80% do valor de 0,54 milímetros e vai aplicar somente para objetos cuja a distância entre os pontos A e B são igual a 0,10. Objetos de 2 milímetros, ele vai aplicar 46 milímetros de densidade e assim por diante. Então, para cada distância entre os objetos, ele vai aplicar uma determinada densidade. Ah, Gixon, mas eu posso alterar todos esses parâmetros? Pode, se você quiser, você pode vir alterando conforme a sua necessidade. Só que, sinceramente, eu nunca utilizei de fazer essas alterações aqui nessa tabela. Nunca foi preciso eu fazer essas alterações. Por quê? Por que não foi preciso? Porque eu não gosto de trabalhar com esses parâmetros aqui. Agora, Gixon, qual é a vantagem? Primeiro eu falei lá do método que eu gosto, que é trabalhar com a densidade fixa. Eu falei qual é a desvantagem, né? A desvantagem é que, como já dito, se você colocar valores de densidade fixa e não automática, significa que você, quando aumentar e diminuir, você não vai ter alterações de densidade nos objetos conforme, às vezes, é necessário fazer. Então, você vai ter que pegar um objeto, por exemplo, uma bicicletinha que você fez com 8 centímetros, eu quero o mesmo objeto, a mesma bicicleta, agora com 16.
você vai ter que sair mudando tudo de novo as densidades, porque a densidade que você aplicou para um objeto pequeno não se aplica para um objeto grande e vice-versa, tá? Então, essa é a desvantagem do método que eu prefiro trabalhar. E qual é a vantagem, então, Gixson, do espaçamento automático? É o inverso. É justamente o fato de quando você aplicar o espaçamento automático, por conta de que ele segue essa tabelinha aqui, ele vai compensar, ou seja, ele vai aplicar a quantidade de pontos, ou seja, a densidade dos pontos nos objetos, de acordo com o tamanho dos objetos. Então, se você tem uns objetos mudando de tamanho, ou seja, o objeto que antes tinha 2 milímetros, agora ele passa a ter 8, ele automaticamente vai estar amparado dentro dessas variações de espaçamentos que a gente tem aqui. Tá? Então, por isso que a vantagem de usar o espaçamento automático. Então, eu falei qual é a desvantagem de utilizar o espaçamento fixo. Tá? Eu prefiro, porque eu tenho controle, eu sei exatamente qual é a densidade que vai acontecer no final, mas eu também tenho entendimento sobre as consequências disso. Eu sei que eu não posso simplesmente fazer um bordado no tamanho, definir as propriedades de densidade de ponto e depois aumentar e não fazer uma análise para saber se aquele resultado vai ser importante, aquela aplicação de ponto. Normalmente eu pego um desenho e quando eu quero duplicar, fazer bem maior, 2 vezes maior ou metade do tamanho, eu tenho que reconsiderar a aplicação dos pontos todinhos. Tá? Eu sei que isso vai me dar trabalho, eu sei que isso também se faz necessário, mas eu ainda prefiro do que utilizar espaçamento automático. Agora, qual é a vantagem do espaçamento automático? É que esse trabalho que eu estou tendo manual de reconsiderar depois que eu aumento ou diminuo o bordado, você não precisa ter no espaçamento automático. Só que você não tem controle de absolutamente nada. Tá? Você vai colocar o bordado lá para acontecer. Pode ser que no resultado final não dê muita diferença, porque você está entregando a tarefa mais pesada para o programa. Olha, Wilco, diminui esse bordado aqui, se vira aí. O que você tem que fazer? Definir quantos por cento que você quer que ele defina. Né? Você tem que definir o percentual de consideração sobre a carga de pontos que ele vai definir na densidade do ponto. Que é o quê? Colocar quantos por cento aqui. Se você quer um bordado para mais leve, você coloca 120%. Que aí ele vai respeitar esses ajustes aqui das tabelas de configuração, tá? Só que colocando 20% a mais de espaçamento. Tá? Então você tem esse controle aqui, mas ele é um controle automático, ou seja, ele vai refletir efeito, né? Ele vai refletir exatamente essa alteração em todos os parâmetros. Então, até nos objetos mais largos, que eu não gosto de trabalhar com espaçamento muito grande, porque senão fica muito frouxo, e do contrário, objetos pequenininhos eu também não gosto de trabalhar com muita densidade, você vai perder esses parâmetros, porque ele vai seguir essa regrinha de bolo aqui. Tá? Então, muitas vezes, se você aplicar espaçamento automático, você vai perceber que objetos muito estreitinhos estão com uma carga de pontos maior do que deveria, tá? E do contrário também, você pode ter objetos mais largos que estão com uma sobrecarga de pontos maiores do que deveria. Tá? Então é exatamente o que eu falei, o espaçamento automático vai te dar essa flexibilidade de aumentar e diminuir o bordado, fazendo com que a densidade do ponto seja aplicada de maneira automatizada, seguindo esses parâmetros aqui do próprio Wilco, onde temos a coluna e a aplicação de densidade do ponto de acordo com a coluna do ponto cheio. Tá? Exatamente assim que funciona. Então, se você quer ter um pouco mais de controle sobre o tipo de ponto, né, sobre a densidade do ponto, prefiro utilizar o de cima, mas sabendo que você vai ter mais trabalho na hora de aumentar ou diminuir o desenho, tendo que reconsiderar a aplicação dos pontos de maneira totalmente manual. Já se você não quiser ter tanto trabalho, pode utilizar o espaçamento automático, sim. Sabendo que, em alguns casos, pode ser que você tenha que vir nesse objeto aqui, ó, 0,40%. Nesse caso desse objeto, não ficou bom. Então, eu tenho que vir aqui alterar para 120%, para ele usar uma densidade mais apertada em objetos mais largos. Ou do contrário, esses objetos muito pequenininhos aqui em cima, por exemplo, não gostei, fiz o teste na máquina e ficou muito denso esses objetos aqui pequenininhos. Então, o que você pode fazer? Vem aqui e aumenta para 180. Agora, a grande vantagem desse espaçamento automático, depois que eu fiz as alterações, né? Aqui deu errado porque eu fiz alterações, alterei o tamanho do bordado com exatamente o que eu tinha feito anteriormente, né? Vamos fazer de novo aqui, editar, selecionar o tipo de ponto, ponto cheio, vamos colocar todo mundo aqui com 140%, pronto, né? Fiz aqui, corrigi. Aí agora, vou pegar todo o bordado e vou aumentar aqui para 22 centímetros. O que ele faz? Ele vai seguir o parâmetro daquela receitinha de bolo lá, automática do Wilco. Opa, editar, selecionar o tipo de ponto, ponto cheio, Shift S, pronto, todo mundo 140%.
Tá? Bordei, vi que alguns objetos ficaram com espaçamento exagerado, aí você pode pegar aqueles objetos em si e diminuir o percentual aqui para 120%. Só que, claro, não vai ser o mesmo trabalho que selecionar cada grupo de desenhos com a espessura X, Y, Z e alterar o valor aqui em cima, que é o valor fixo. Eu prefiro, tá? Mas é uma particularidade minha. Você faz o teste, trabalha com espaçamento automático, tá, Paulo? E trabalha com espaçamento fixo, tá? Dependendo, quando que eu recomendaria um, quando que eu recomendaria outro. Se você vai fazer um bordado, né, que você não pretende ficar alterando o tamanho dele, o bordado vai ser no tamanho fixo, o cliente só quer um determinado tamanho. Eu recomendo trabalhar com espaçamento em milímetros fixo, esse de cima aqui, que você define o milímetro, né, quanto espaçamento você quer, até porque para você ir se familiarizando com a aplicação, com a densidade de ponto, qual que é mais adequada, isso vai fazer você realmente aprender a utilizar o Wilcon, a utilizar as propriedades que o Wilcon te oferece e ter domínio sobre o resultado final do bordado no que diz respeito à carga de pontos, tá? Então, para você aprender, é realmente melhor trabalhar com o valor de cima. Agora, se você não quer, não está se importando com aprender a densidade e tudo mais, que é praticidade e também flexibilidade para você aumentar e diminuir o bordado o tempo todo, né? Então eu recomendo você usar o parâmetro de baixo, que é o espaçamento automático. Aí você vai colocar ali 100%, se ficou exagerado, se ficou muito denso, você aumenta para 120, 140, e aí quando você diminuir e aumentar o tamanho do bordado, isso vai ser aplicado a densidade nos objetos de forma automática, de acordo com aquela tabelinha que a gente viu ali. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado dessa dica. A aula ficou bastante grande aí, mas são parâmetrozinhos técnicos, valores ali que não tem jeito de escapar para poder te explicar com detalhes, beleza? Mas realmente aí a missão é você fazer teste na máquina. Configura esses parâmetros, leva para a máquina, borda, analisa, que aí só assim realmente você vai ter condição de aprender na prática qual é a melhor opção para você, se é o espaçamento automático ou o seu espaçamento com um valor fixo. Beleza? Bom, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero, Paulo, que eu realmente tenha te ajudado com essa aula. Qualquer dúvida, manda pra gente de novo, pra gente voltar aqui e gravar uma aula a mais para poder aí melhorar, né, otimizar os aprendizados no Wilcon Embroidery Studio. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.